Olá, sejam bem-vindos ao programa Viver com Saúde. O nosso programa é transmitido pelas multiplataformas digitais da Igreja Cristã Maranata. O nosso programa é sobre sono e o nosso convidado é o Dr. André Luque, neurologista. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Ariela. Então, vamos começar entendendo o que é o sono e por que ele é tão importante para o nosso corpo e para a nossa mente. Então vamos lá. Para iniciar, eu queria dizer que o sono, ele não é uma capacidade, é uma necessidade, né? É uma necessidade vital para as funções do nosso corpo funcionar. O corpo humano, todas as funções do nosso corpo funcionam dentro de um ritmo biológico. A gente chama de ritmo circadiano. Circadiano quer dizer cerca de um dia. Então, todas as funções do nosso corpo, a produção hormonal, todos os nossos órgãos, principalmente as funções cerebrais, funcionam dentro desse ciclo circadiano. E existem três principais dicas que influenciam nesse ciclo. Sendo elas o ciclo sono-vigília, que é a capacidade de acordar e dormir todos os dias, atividade física e alimentação. Desses três fatores que influenciam o ciclo sono-vigília, que é o sono, é o mais importante deles. É o que mais dá a dica para as nossas funções fisiológicas funcionarem, cada uma delas na hora correta do dia. O sono, por si, tem a função principal de preparar o corpo para o próximo dia. Mas não é só isso, né? Durante o sono, ocorre um processo de desintoxicação cerebral, que é o detox cerebral, ou depuração cerebral. Isso só é possível durante algumas fases do sono. E tem uma quantidade recomendada de sono por noite? Bom, essa é uma pergunta muito frequente. Sim. E ela é muito individual também. Existe uma média. Nós sabemos que as crianças precisam de mais horas de sono, né? Até a adolescência, principalmente. Adulto e idosos necessitam de uma média de 7 a 9 horas por noite. Mas nós vamos discutir aqui que horas dormidas não é o suficiente. É muito importante alcançar cada fase do sono que nós falaremos à frente. Ah, muito bom. E você falou, então, que essa necessidade de sono muda muito com a idade, né? Uhum. Porque a gente vê pessoas, às vezes até idosos, que dormem muito pouquinho, né? Sim, E falam que estão tão bem. Às vezes a criança, às vezes até os pais têm que acordar um pouco mais porque sentem assim, minha criança só dorme. uhum. E isso é fisiológico dela, então. Sim, com certeza. Crianças e adolescentes necessitam de mais horas de sono. Isso é muito importante para a construção da rede de neurônios. Isso é realizado nos primeiros anos de vida, mas também se estende até o final da adolescência. Então, como eu disse inicialmente, durante o sono, né, alguns hormônios são produzidos, como o GH, que é o hormônio do crescimento. E existe uma fase do sono, que é a primeira parte do sono, a primeira metade do sono, onde esse hormônio é produzido, né? Por isso é muito importante o tempo e a quantidade que essas crianças e adolescentes passam durante essa fase mais profunda do sono. Entendi. E o que pode acontecer com uma pessoa que dorme mal constantemente? Bom, existem algumas consequências imediatas e algumas consequências a longo prazo. As imediatas, todos nós sabemos, né? Uma noite mal dormida, né, no outro dia pode gerar irritabilidade, falta de concentração. Aí tem um nome em inglês que é o brain fog, mas no português nós chamamos de névoa cerebral, que é aquela dificuldade de se concentrar nas atividades do dia, de reter novos conhecimentos e aprendizagens durante o dia. E isso tem uma influência importante na performance da pessoa no dia após a noite mal dormida.
A longo prazo, nós sabemos, como eu disse inicialmente, essa função de depuração, de Sim. desintoxicação, né, durante o dia, nós produzimos energia. Então, enquanto estamos acordados, todos os processos biológicos do nosso corpo, seja o pensamento, as atividades motoras, físicas, que sejam, geram energia. E toda geração de energia do nosso corpo vai gerar também um lixo para ser depurado. Esse lixo, ele é Sim. depositado no nosso cérebro. Então, durante o sono, é muito importante que ocorra essa depuração. Então, a pessoa que dorme mal, que não dorme adequadamente, tem uma maior chance de desenvolver, por exemplo, a longo prazo, distúrbios de memória, né, como síndromes demenciais, né, por conta dessa limpeza que não é feita ao longo do tempo. Mas também, se a gente for pensar no corpo como um todo, como eu disse, durante o sono são produzidos alguns hormônios essenciais para o corpo, não só o GH, né, mas também ocorre a regulação de outros órgãos do nosso corpo, que estão ligados no ritmo circadiano. Isso, com o tempo, com o sono ruim, mal dormido, quando eu digo mal dormido, é tanto em quantidade de horas, quanto em qualidade, de não passar o tempo necessário em cada fase do sono. Isso, a longo prazo, gera uma desregulação, né, uma alteração na harmonia dos sistemas do corpo, do pâncreas, do sistema digestivo, do fígado, do coração. Isso pode gerar hipertensão arterial com o tempo, aumento do risco de acidente vascular isquêmico, cerebral isquêmico, que é o derrame cerebral, né, o AVC, Aham. e outras doenças como diabetes, outras doenças endocrinológicas, hormonais. Entendi. E a gente tem ouvido muito falar sobre higiene do sono. A gente às vezes ouve muito esse assunto. E você pode explicar para a gente o que seria esse termo, higiene do sono? Sim, a higiene do sono, hoje em dia está muito em alta falar sobre isso, Sim. mas nada mais é que alguns comportamentos, né, e atitudes que nós fazemos antes de iniciar o sono, ou seja, nada mais é que um preparo do nosso corpo para o momento do sono, né? Nós, quando a gente fala de higiene, fala de limpeza. Sim. Então, seria tirar, limpar alguns obstáculos ou alguns vícios que nós temos, manias, comportamentos que nós temos antes de dormir, que burlam essa função normal do nosso corpo e atrapalham o início e a manutenção do sono. E a gente pode falar de forma prática quais são esses aspectos que a gente pode fazer para melhorar, para fazer uma higiene e nos prepararmos para dormir melhor? Com certeza. Quando nós falamos de higiene do sono, tem algumas palavras-chave que englobam outras coisas, né? Uma delas é a rotina de sono. Então, o nosso corpo, ele funciona com previsibilidade. Ele gosta da previsibilidade, que é a rotina. Então, de saber o que é para ser feito a cada hora do dia. Então, todos os nossos órgãos trabalham com essa previsibilidade. Então, tem um horário para a produção de certo hormônio, tem um horário para a frequência cardíaca alterar, para a frequência respiratória também alterar. Então, tudo ocorre com um horário específico, né, ligado nesse ritmo. Então, quando nós adotamos uma rotina na nossa vida, eu digo rotina global, que é a rotina da atividade física. Então, sempre no mesmo horário do dia, fazemos uma atividade física, ou temos as nossas refeições previsíveis, né? As refeições principais, os lanches, os nossos hábitos, né, do dia a dia. Tudo isso manda uma mensagem para o nosso cérebro, né, ao longo do dia, nos preparando para o momento chave, que é a noite, né? Então, o sono, né, um sono ideal, um sono reparador, ele não se inicia meia hora antes da gente deitar. Ele se inicia desde do momento que nós acordamos e respeitamos uma rotina do nosso corpo, né? Quando nós temos rotina para acordar, então horário para acordar e horário para dormir. Então essa é uma mensagem muito importante. Então nós temos que colocar na nossa vida um horário esperado, obviamente, não precisa ser
10 horas, exatamente, em ponto. Sim. Mas uma faixa de horário em que nós já intencionamos de dormir e de acordar. Então, esse é o primeiro passo, é a rotina do sono. Sim. O outro passo é o ambiente de sono. Então, o que é um ambiente de sono? É o preparo de todo o ambiente para receber o nosso corpo para o sono. Então, quando a gente fala de ambiente, a gente fala das características do nosso local de dormir e da nossa casa, principalmente. Então, um ambiente com pouca luminosidade, principalmente a luz branca, né, a luz azul, que a gente chama. Então, assim que começa o anoitecer, essas luzes devem ser diminuídas, porque manda uma mensagem para o nosso cérebro que daqui a pouco, que algumas horas à frente, se iniciará o sono. Então, preparar o ambiente. O ambiente tem que ser o máximo possível escuro, sem estímulo luminoso. Então, essa parte da luminosidade é importante. Outra coisa do nosso ambiente é estímulos sonoros, né? São os Sim. decibéis. Então, nós temos que eliminar, e eliminando aos poucos, né? Principalmente 1, 2 horas antes de dormir, né? Tanto a luz quanto o som, os estímulos, sejam musicais, sejam de ouvir áudios, ou de televisão, né? Que é um estímulo duplo, de Sim. vídeos no celular. Então, o ambiente do sono é muito importante, né? Quando eu digo ambiente do sono, eu digo também da cama, a forma que nós enxergamos a cama na nossa vida, Sim. né? Muitas pessoas, principalmente, isso se intensificou no momento de pandemia, de peripandemia, né? Que as pessoas migraram para o home office e passaram a utilizar mais a cama, né? Então, a cama foi deixando de ser, né, um local só para o sono, reservado para o Sim. sono, e também começou a ser um local que as pessoas trabalhavam na cama, né? Para muitos, a cama é um local de lazer para assistir uma televisão, né? Então, associa a cama com outras atividades que não sejam dormir, né? Que não Sim. sejam sono. Então, isso pode atrapalhar também. Então, a cama, o ambiente de sono nosso, tem que ter uma associação cognitiva, uma associação mental, que é o ambiente para o dormir. sono. Então, o ambiente do sono é muito importante. E outra coisa também é o ritual, são os rituais de sono. A gente chama de ritual do sono. O que é o ritual do sono? Né? Faz parte desse preparo. São as coisas que nós iremos fazer preparando o nosso corpo para dormir. São hábitos que nós temos, né? Seja eles, um exemplo, né? A partir das 19 horas da noite, você já começa a preparar seu corpo. Algumas pessoas tomam um banho mais morno, outras pessoas tomam um chá, que já é uma mensagem que você manda para o seu corpo, né? Ou já começa a apagar as luzes, já desliga lá para as 8, 9 horas da noite. Você pode desligar, fechar o seu notebook, né? Ou desligar o seu celular, Sim. e aí criar um hábito, né? De fazer uma leitura antes de dormir, né? Seja uma leitura bíblica, né? De um versículo, de um capítulo ou de um livro, mas que isso esteja ritualizado para mandar uma mensagem para o seu corpo. Como eu falei anteriormente, o nosso corpo gosta de Sim. previsibilidade. Então, nós Muito. enviamos essas mensagens para o nosso cérebro de forma inconsciente, às vezes, né? E aí ele recebe e ajusta isso dentro de um ritmo para funcionar dia após dia. E sobre alimentação antes de dormir? Você pode nos falar o que a gente deve fazer? Você deu a dica do chá, que é uma Uhum. coisa que muita gente faz realmente, mas você pode dizer, por exemplo, o que a gente deveria evitar? Sim, pergunta muito pertinente. Muitas pessoas têm o hábito de fazer grandes refeições noturnas, né? Nós Sim. sabemos que grande quantidade de alimento, seja qual for, mas principalmente carboidratos, né? Alimentos pesados, com muita proteína, com dificuldade de serem digeríveis, não são aconselhadas de serem tomados muito tarde. Então, pelo menos 2 a 3 horas antes de dormir, idealmente até 2 horas antes de deitar, né, que seja feita a refeição noturna. Isso é o tempo máximo, quanto mais Sim. cedo, melhor, né? E, claro, evitar refeições pesadas, né, e em grandes quantidades. Então, nós orientamos refeições mais leves. Tem a questão também dos estimulantes, né? Os estimulantes, eu digo a cafeína, né, que é o cafezinho, os energéticos,
e outras substâncias também que podem gerar energia no período noturno. Então, essas substâncias são desaconselháveis de serem tomadas à noite, após as 18 horas, principalmente. Idealmente, o café, se possível, deve ser tomado até as 16 horas, né? Que ele pode ter uma influência de horas após ter sido tomado no sono. Entendi. E o que ajuda a dormir melhor? Tem algumas práticas, o exercício físico, por exemplo, algumas outras medidas que podem nos ajudar a dormir? Com certeza. Ó, isso é muito individual, né? Como eu disse sobre o ritual do sono, cada um vai ter o seu próprio ritual, né? Porque isso ele é individualizado conforme a rotina de cada pessoa. Sim, O tanto que a pessoa trabalha, o tanto que ela tem que se deslocar. Nem sempre será possível fazer atividade física no mesmo horário, mas o importante é ter uma rotina, é sempre realizar as mesmas atividades todos os dias. Então, como eu já citei, é muito importante manter o quarto escuro e silencioso, né, o ambiente, não sim. apenas no momento que você estiver indo para lá, mas toda a casa tem que sentir esse sinal, essa mensagem que o sono vai chegar. Então não adianta você fazer tudo certinho, deixar seu quarto escuro, se lá na sua sala tem uma TV alta ligada, ou se tem um som alto, ou se tem alguém falando muito alto, gritando. Então isso tem que ser um preparo de toda a família. Não é Sim. só da pessoa que às vezes está com dificuldade para dormir. Quando vem um bebê, normalmente ajuda um pouco a família a criar essa rotina, né? Exatamente. Então o bebê, né, precisa a gente se adequar ali àquela Sim, rotina e acaba que você tem que se adequar a dele. Mas isso é muito importante, que a família, o ambiente familiar, esteja envolvido nessa rotina do sono também. Saber que a partir de certa hora as luzes devem diminuir, o som deve abaixar, que televisão e celular não devem ser levados para a cama. Por que que sim, eu digo isso? O estímulo luminoso, principalmente o artificial, né, que é essa da luz branca, da luz azul, e que é a do nosso celular, do nosso computador, da nossa TV, essa luz branca, sim. ela inibe a produção da melatonina, que é um hormônio da noite. Né, que o hormônio da melatonina ele é produzido por uma glândula do nosso corpo, que é a glândula pineal, e ela contribui para preparar todas as nossas funções cerebrais para iniciar o sono. Então ela faz parte desse preparo do sono. Então imagina, o seu cérebro está vendo lá fora que o ambiente, que o dia está dando lugar para a noite. Então, de forma indireta, essa mensagem está sendo recebida pelo nosso cérebro, Sim. pela nossa glândula pineal. E então nós começamos a produzir aos pouquinhos a melatonina. Ela não é produzida num boom. Ela vai sendo produzida aos pouquinhos até atingir um nível que aí vai auxiliar no início do sono. Só que o início da produção dela não é meia hora antes de dormir, são horas antes de dormir. Ali às 18 horas, quando o sol está partindo, Sim. ela começa a subir os níveis no nosso sangue, né? Isso já foi dosado, né? Agora imagina, o nosso corpo está se preparando naturalmente. Lembra do ritmo circadiano, né? Sim. Está se ligando ao dia com a noite. E aí ele já está produzindo o hormônio, naturalmente. Se nós interrompermos esse processo, né, de forma artificial, que é o que nós fazemos todos os dias, né, nos expondo excessivamente, né, ao celular, nos expondo à televisão, né, e levando isso para a cama, nós estamos inibindo essa produção natural de hormônio do nosso corpo, né, da melatonina, e impedindo o processo natural do adormecer. Então, por isso que é muito importante a adoção desses hábitos, né, e essas mudanças de hábitos, na verdade, né, do Sim. nosso dia. Legal também a gente ter o relaxamento, né, que pode ser o nosso momento de oração, que pode ser o nosso momento de ler a palavra, às vezes até de conversar com a família, né, com a esposa, o esposo, os filhos, aquele momento mais calmo, ou de contar uma história para a criança, né, que às vezes a criança pede à noite, já acalmou um pouco a casa, Sim, escureceu um pouquinho, pai, mãe, me conta uma história para eu dormir, e esse momento é um momento que a gente já
sai um pouco daquela correria do dia a dia e Exatamente. vai relaxando. Eu acho que isso é muito bom. Também Exatamente. tem gente que usa algumas essências, né? Alguns Ah, óleos sim, essenciais que ajudam ao nosso sim. corpo se organizar, entender que também Muito bom, produzir alguma substância, se é algum relaxamento adicional, muito bom. né? Isso faz parte do ritual, né, que eu estava falando do sono. Então, Exatamente. o óleo essencial está sendo muito utilizado hoje em dia, né? Tem um óleo especial que é o de lavanda, Sim, né? Que tende a ter propriedades mais relaxantes, calmantes, mas também existem outros blends, outras formas que pode ser usada exatamente desta forma, né? Que é utilizar ali aham, sinalizando, coloca um olhinho, bebe um chá, toma um chá de sim. camomila, são as sinalizações que a gente vai dando para o nosso cérebro. A prática de atividade física à noite, ela Uhum. atrapalha o sono? Olha, a prática de atividade física muito próxima ao horário de dormir, para a maioria das pessoas não é interessante, né? Porque quando você termina a produção ali de energia, o corpo demora um tempo ainda para entrar no período de estabilidade, né? Então isso pode atrapalhar um pouquinho toda a regulação hormonal, né, dos momentos prévios ao sono. Mas existem algumas pessoas, isso é muito individual. Sim, Existem algumas pessoas, alguns pacientes que me falam que chegam da atividade física e capotam, desabam. apagam. Então, assim, não tem como eu contraindicar isso. Sim, Mas nós sabemos que a atividade física no período matutino, né, é muito interessante para a regulação hormonal, né, principalmente do cortisol, né, de outros hormônios para energia durante o dia. Então, isso é individual, né? Se você sente um benefício, né, chega e dorme, descansa mesmo, ok, né? Se não, oriento tirar desse horário. e você falou sobre a melatonina, Uhum, e esse é uma substância que é vendida nas farmácias também, sim. que algumas pessoas têm usado a melatonina para ajudar no sono, pessoas principalmente que têm algum tipo de insônia, algum tipo de dificuldade de entrar no sono. Você pode falar um pouco sobre isso, como sobre o uso da melatonina ou de Uhum. outras substâncias? A gente vê liberado também, assim, para compra, às vezes a passiflora ou outras medicações mais naturais. Uhum. Sim, hoje em dia é muito disponível os medicamentos de sono, né, nas farmácias, principalmente os naturais, né? A maioria deles com bom perfil de tolerância, menos efeitos colaterais, e acabam que muitas pessoas buscam, né, essas medicações mais naturais, né? Mas até elas devem ser utilizadas com orientação profissional. Porque às vezes, ou na maioria das vezes, a gente não consegue resolver o problema do sono com uma pílula, com uma medicação mágica. Sim, Não é uma solução mágica para uma função biológica tão vital do nosso corpo. A maioria dos pacientes, quando adota hábitos de higiene do sono, conseguem, né, normalizar isso. É claro que eu recebo muitos pacientes em consultório, né, que chegam em situações já muito desesperadoras. Doutor, não consigo de jeito nenhum, está me causando prejuízo na minha vida, né? Então, muitas situações, nós temos que abrir mão de uma terapia para induzir ao sono, né? sim, Lembrando que dificuldade para dormir não é tudo a mesma coisa, né? sim, Existem claro. diagnósticos de distúrbios do sono. A própria insônia, que é a dificuldade para dormir, pode ser classificada em insônia de início, que é a dificuldade para pegar no sono, para iniciar o sono, que é aquilo de você deitar e ficar rolando na cama até conseguir dormir de fato. Existe a insônia de manutenção, que você dorme, mas fica acordando durante a noite, que é aquele sono mais fraco, Sim, né, que múltiplos despertares. E tem a insônia também de final de sono, que é o despertar muito precoce. E isso pode estar associado com outros problemas, como ansiedade, como transtornos de humor, né? Às vezes a pessoa não consegue iniciar o sono porque fica com aqueles pensamentos ruminantes, né? Deita para descansar, mas rumina, rumina, rumina e não consegue o sono. Então sim. é muito importante nesses casos crônicos, de anos, de meses, que seja avaliado por um profissional para receber um diagnóstico adequado, descobrir as causas, os motivos para isso, para aí sim
indicar uma medicação específica para cada caso. A melatonina pode ajudar muito em alguns casos, quando há indicação para ela, Sim. mas não é para tudo. Muitos pacientes já chegam no meu consultório falando: doutor, como estava disponível na farmácia, eu comprei a melatonina, Sim. porque me falaram que é bom, né? Mas não deu certo. E aí eu vou avaliar, consulto e vejo que o caso dela não é de melatonina, né? Muitas vezes é a higiene do sono e escolher a medicação correta. Exatamente. Por isso que é importante sempre procurar o profissional médico para orientar, porque existem vários tipos de transtorno ou dificuldades que podem estar ocorrendo e podem estar atrapalhando o sono das pessoas, né? E assim, você pode falar um pouquinho sobre a relação entre o sono e a saúde mental? Existe uma relação próxima? Sim, Ariel, já existe comprovações científicas, né, que a falta de sono, né, um sono não reparador, ele proporciona maior chance de desenvolver transtornos de humor, né, como a depressão e transtornos de ansiedade. Isso está já bem delimitado cientificamente, então existe uma relação direta, sim. E você pode deixar então alguma dica para o nosso telespectador acerca desse cuidado do sono? Qual é a importância e o que ele tem que fazer? Então, para finalizar, Ariela, cuidar do sono é cuidar da vida. Eu iniciei a entrevista falando que um sono não é uma capacidade, é uma necessidade do nosso corpo. Então, nós não podemos simplesmente falar, não consigo dormir. Na verdade, você precisa dormir, né? E isso faz parte das funções vitais do seu corpo. Então, reserve um tempo para descansar, um tempo para atividade física, um tempo para desacelerar, criar esse hábito de desaceleramento do dia, né? Desde o momento que você chega em casa, né? Deixar as coisas do dia, né, fora da porta, ou se for home office, né, deixar guardada ali a partir que você desliga o computador, né, e começar a se preparar e enviar mensagens para o seu corpo para isso. Não só você, mas todo o seu ambiente familiar. Então, um tempo para o relacionamento com seus familiares, com seus filhos, né, com seus irmãos, né, com seu cônjuge, principalmente também com o tempo com Deus, ali, como eu falei, na leitura bíblica, né, a leitura antes de dormir, também pode propiciar a mensagem para iniciar o sono, aquele movimento dos olhos, ele pode gerar um cansaço, uma mensagem de relaxamento. Então, tudo isso é muito importante. E continuem acompanhando o nosso programa, né, para continuar antenado com as dicas para sua saúde e qualidade de vida. Agradeço novamente a você, doutor André, pela sua participação. Já convido para novos programas, que você venha, porque eu acho que tem muito mais assunto sobre sono e sobre outras questões neurológicas que a gente pode tratar aqui. Convido você também, telespectador, a continuar acompanhando o nosso conteúdo, os nossos programas. Escrevam para a gente as perguntas que vocês têm, os assuntos que vocês gostariam que fossem tratados aqui, e nós convidamos vocês a continuarem a viver com saúde.